Estamos aqui para falar sobre mais um rótulo icônico no mundo do vinho. Vamos contar um pouquinho sobre a história do Soldeira, esse ícone italiano. Antes de mais nada, você que está vendo o vídeo, siga o canal, ative o sininho, curta o vídeo se você gostar, que é muito importante para a gente. É isso, Igor. Nós vamos falar aqui então mais de um grande vinho. Esse, na verdade, o Soldeira, para muitos, ele é considerado o melhor vinho da Itália, né? Ali brigando com o Buonsanto, né? Os dois da região de Brunello, e sem dúvida nenhuma uma obra de arte aqui, né? Para quem aprecia realmente um vinho de qualidade, né? Então, Igor, começando, como é que surgiu, né, essa questão do Soldeira e o nome Soldeira? Como é que surgiu essa preciosidade? Já que a gente gosta de contar a história, né? Vamos lá. O Gianfranco Soldeira, né? Na verdade, ele é um corretor de seguros de Milão, que comprou uma propriedade em Montalcino no ano de 72. E daí começou a estudar a região e produzir os vinhos, né? Então ele começou, o primeiro Brunello que ele produziu foi no ano de 77. E daí em diante começaram os estudos para aprimorar isso tudo, então toda a história que a gente vê por trás desse grande vinho, né? E uma das questões que ele mais dava valor é essa, desde o início da vinícola, muita gente até aponta ele como hoje isso é algo muito comum, muito falado, essa questão de importância com o meio ambiente, isso tudo, mas ele lá de trás, ele já começou, desde que comprou a vinícola ali, né, o terreno, a estudar ali, que é a Case Bassi, né, que era o nome da propriedade, a estudar o solo, as propriedades, isso tudo, e tem essa importância com a pegada mais natural, biodinâmica, isso tudo, né? Então, cara, você foi um pioneiro, talvez um dos maiores pioneiros, porque hoje realmente é comum, né? Mais comum, né? Claro, ainda não é tão ainda, a maioria ainda não são biodinâmicos, mas naquela época, a gente imaginando, realmente foi algo bastante inovador, né? Inovador, sem dúvida nenhuma. Ele acreditava muito que, assim, acreditou a vida inteira, né? Que o processo de vinificação deve ser feito o mais natural possível, usando os elementos que já tem na uva, já tem no vinhedo, sem muita intervenção, sem uso de herbicidas e produtos químicos. Tanto que a própria adega dele, ele diz que ele criou um ambiente na adega onde se preocupou muito. Ele, por exemplo, não usa concreto na adega dele. São as rochas e a madeira. Ele criou todo um ambiente ali que ele acredita que quanto mais você favorece a natureza, mais ela te ajuda ao longo do tempo. Né? Sem dúvida nenhuma, essa é uma teoria que todos nós aplaudimos, né? Cada vez mais. Igor, fala um pouco, né? Porque o Soldeira esteve envolvido muito nisso, naquele escândalo que teve em 2008 lá em Brunello, né? O Soldeira era uma figura, Gianfranco, né? Soldeira era uma figura, diziam que de poucos amigos, né? Porque ele era muito autêntico e ele falava o que ele achava e brigava com muita gente por conta disso, né? Pelo que ele defendia. E em 2008 teve o episódio chamado Brunello Gate, que na verdade foi descoberto através de investigações, que o Soldeira também foi quem incentivou muito, né? Isso, né? Porque parecia que na região tinham vinícolas que estavam usando castas que não eram autorizadas para a produção de Brunello, porque assim é bom a gente ressaltar que o Brunello ele deve ser feito de Sangiovese. 100% Sangiovese. E tinham castas que não eram autorizadas. E alguns produtores estavam fazendo isso para quê? Para poder acelerar o processo de maturação do Brunello. Ou seja, porque o Brunello também o Brunello de Montalcino é um vinho que ele não é um vinho para se beber jovem. Ele é um vinho que ele demanda guarda, e então ele não fica pronto tão rápido. Muita gente que fala que até que é um pecado você abrir um Brunello com menos de 10 anos, né? Então, assim, alguns produtores estavam usando algumas castas não autorizadas para acelerar esse processo. E ele foi alguém que esteve muito à frente disso e estourou esse episódio todo em 2008, e ele rompeu relações de fato com o consórcio que gerenciava toda a questão da denominação de origem, de Brunello, isso tudo. Tanto que 2006 foi a última garrafa dele, última safra engarrafada como Brunello de Montalcino, né? Então porque daí em diante foi IGT. Tá. Então, sim, só por curiosidade, essa garrafa aqui, que é um 2000 e... Esse é 2004. 2004, ele ainda é uma DOC G. Ainda é uma DOC G. Ainda era. Curioso. Quer dizer, hoje, safras posteriores não são uma DOC G, ele engarrafa como GT, não porque ele não cumpre as regras, porque inclusive está escrito aqui no rótulo que é 100% Sangiovese. É uma marca dele hoje em dia. No próprio rótulo, nesse aqui não tinha, mas
depois dessa briga, desde que ele foi classificado como IGT, ele faz questão de colocar no rótulo 100% Sangiovese. 100% Sangiovese. Ele coloca que é de Brunello, coloca 100% Sangiovese, mas não bota o DOC G como uma forma que ele fez de protesto. Exatamente. Contra isso. Muito vinho, tem muito todo vinho tem muita história. E falando de história, tem um outro fato também que aconteceu, né? Que é uma coisa assim que deu um dó no coração de todos nós quando soubemos isso anos atrás, que foi em 2012, né? Exatamente. Foi um episódio, talvez o episódio mais trágicos aí especialmente do vinho italiano, porque tinha um ex-funcionário, na verdade suspeitou muito, até por essa questão do Soldeira ser uma pessoa de poucos amigos, do que poderia ter ocasionado aquilo, mas na verdade foi um funcionário insatisfeito, um ex-funcionário, que entrou na adega, arrombou a adega e simplesmente abriu as torneiras. Então foi perdido o vinho das safras de 2007 até 2012. Não perdido totalmente, mas grande parte. E foram bilhões de euros embora ali nessa brincadeira. Preciosos de litros que poderiam estar nas mesas aí. Exatamente. Tanto que é muito raro você achar garrafas dessas safras de 2007 a 2012. Um vinho caro, isso fez até com que, acho que elevasse até o preço das garrafas pela dificuldade de se encontrar rótulos, né? E ele se recusou a aceitar qualquer tipo de ajuda do consórcio, enfim, de receber uvas de outras vinícolas para poder produzir seus vinhos. Não, ele se recusou, ele quis de fato continuar a produção do jeito que estava, assumiu o prejuízo e bola que segue. E assim, e foi descoberto depois quem foi, a pessoa, foi preso e tudo mais. Mas assim, o estrago estava feito, né? O estrago já estava feito, infelizmente estava feito. E tem outra coisa curiosa aqui que a gente olha no rótulo, não sei se depois a gente vai mostrar no close, vocês vão ver durante o vídeo. Agora, a gente pode estar passando para vocês agora, isso, né? Esse rótulo, o que é? É um golfinho? O que é isso? O que vem a ser? O Soldeira, ele é uma pessoa muito autêntica, né? Então, assim, desde o início ele tem uma preocupação não só com a garrafa, que ele quis uma produção específica da garrafa, que ela é um pouco mais escura que o normal, ela tem um formato que na época foi um formato bem inovador, assim, que ele foi buscar, ele desde sempre queria uma garrafa e um rótulo que fosse perpetuar por muito tempo. Então é algo único que já desde o início era assim. E o rótulo foi pintado por um artista que era amigo da família. E o que ele usou de inspiração? Na verdade, Dionísio, que era o deus do vinho, né? É o deus do vinho, né? Considerado deus do vinho. O animal sagrado de Dionísio é o golfinho. E esse artista, ele se inspirou em uns pratos gregos de antes de Cristo para fazer essa pintura. Com adaptações, obviamente. Estilizou essa figura do golfinho, que ele se inspirou nesses pratos gregos de um tempo atrás, fazendo o formato do S de Soldeira. E por isso ele tem esse golfinho estilizado, que hoje é uma marca da vinícola, né? E assim, ficou um rótulo, aqueles rótulos icônicos. Chama atenção, você olha, você sabe que é um Soldeira que está ali, né? O rótulo na hora, que não é tão normal de ter uma imagem que uma imagem que fixa bastante. Realmente, muito legal, quer dizer, além de saber, né, que o Soldeira é um vinho espetacular, saber que tem tanta história por trás desse rótulo, né? E o Soldeira, né, ele também foi autor de algumas frases aí bem conhecidas, sim, né? Sim, com certeza. Uma delas é que costumava perguntar para ele assim, quais as características do seu vinho, o que pode esperar de quem prova o seu vinho. Normalmente as pessoas perguntam isso esperando respostas mais técnicas, né? Aromas disso, daquilo. Ele falava, olha, aromas e essas questões todas são muito pessoais, né? Então não adianta a gente ficar dizendo que tem isso, tem aquilo, se uma pessoa não sente. Isso aí é uma percepção muito individual. O que é importante no vinho é ser como se fosse uma orquestra, onde todos os seus elementos estejam em harmonia, exatamente. Em harmonia, atingindo um momento de uma sensação de uma perfeição e principalmente uma vontade de beber mais, né? Então, assim, você sente aquele prazer, né? Então, esse era o objetivo dele. Foi uma palavra que, assim, isso até, apesar de ser um produtor que faz um vinho tão top, né? Mas saber que isso é a simplicidade do vinho, né? A simplicidade do vinho está nisso, né? Está em você beber um vinho que esteja equilibrado, que esteja harmonioso e que você sinta vontade de beber de novo, né? Acho que esse é o principal, esse é o foco, né? Não adianta a gente ficar querendo encontrar questões que até frustram, né? Pode até frustrar, você acaba não encontrando, nem todo mundo tem a oportunidade de desenvolver, né, o olfato e até às vezes de ter contato com certos com certos elementos da natureza, sejam
frutas, ou sejam outros elementos, para poder ter essa associação. Né? E, Ronald, tem uma outra fase legal dele que perguntaram assim, mas esse vinho, que as pessoas gostam de perguntar isso, né? Harmoniza com o quê? E ele era simples na resposta e falava assim, bom vinho harmoniza com boa comida. É isso, um bom vinho com uma boa comida. Simples assim. Simples assim, e é isso que realmente importa, né? Isso que você tomar um vinho bom com uma boa comida, você certamente vai ter um bom momento de prazer. Simplificou bastante, acho que é isso mesmo. Tá? Bom, isso é um pouquinho aí para vocês da história do soldeiro, algumas curiosidades. E quem tiver a oportunidade de degustar esse rótulo tão raro e importante do vinho italiano, né? Não vão se arrepender, com não, certeza. Não vão se arrepender, com certeza. Como está terminando o vídeo, sempre bom lembrar, aplicativo Intelivino gratuito para vocês, para Apple, para Android, disponível em todas as plataformas, é só baixar, começar a usar, que vocês vão ver diversas informações, desde no turismo, a harmonização também, né? Combinações, wine bar, indicações de vinhos em promoção, lançamentos, né? Tudo de vinho em um só lugar. Né? Exatamente. Se assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like, que não custa nada e vai ajudar bastante a gente. Até a próxima, pessoal!